mas permanece para sempre. Mas muitas vezes nós nos deixamos abalar com as intempéries da vida. Muitas vezes vêm as adversidades, muitas vezes vêm as dificuldades, e aí chega a hora que a gente duvida do Senhor. Nessa hora a gente começa a se deixar nos abalar pelas intempéries da vida. Mas nós precisamos confiar para que nós possamos permanecer para sempre. Para que a gente possa vencer, a gente precisa confiar em Deus. Porque a vida ela não é fácil. A vida do cristão ela não é fácil, a vida de ninguém é fácil. Todo dia nós enfrentamos uma intempérie diferente. Todo dia uma tempestade diferente, todo dia um sol quente diferente, todo dia uma neve diferente. Mas se nós confiarmos no Senhor, tudo isso passará, mas nós vamos permanecer. É essa mensagem que o salmista está querendo trazer aqui. Para que nós possamos ser fortes como um monte que enfrenta as tempestades, que enfrenta as intempéries, nós precisamos confiar em Deus. Mas há muitas coisas, irmãos, que atrapalham essa confiança em Deus. E eu queria listar isso aqui para os irmãos nessa noite. Para que você possa ser inabalável, você precisa ter confiança em Deus. Mas o que é confiar? Confiar, irmãos, é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte, o suficiente para cumprir a sua função. Obrigado, você. Então, confiar, irmãos, é ter certeza. Confiar, acreditar que é capaz de que aquilo se cumprirá. E a gente precisa confiar em Deus. Muitas vezes a gente não confia tanto em Deus. Muitas vezes a gente não tem fé. A gente se deixa abalar. Mas a gente tem que confiar que Deus ele é capaz de suprir as nossas necessidades, de estar com as mãos em nossos problemas, de que Ele está cuidando das nossas dificuldades, de que Ele está cuidando do nosso coração, de que Ele está cuidando da nossa vida, e de que Ele está com nós a todo tempo. Nós precisamos confiar nele. E confiar no Senhor é descansar nele. Quantas vezes nós já ouvimos isso, mas sem dúvidas eu acho que essa é uma das missões mais difíceis que tem. É descansar no Senhor. Eu começo falando por mim mesmo. Todos nós somos falhos, todos nós temos dificuldades, e em meio a essas dificuldades nós acabamos ficando um pouco fracos. Mas nós precisamos meditar no Senhor e acreditar nele, de que Ele te acompanha, de que Ele está com você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus quer fazer de você um vencedor. Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa acreditar que Ele está com a mão em sua vida. Amém? A gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 12, a história de Abraão. Abraão ele foi conhecido como pai da fé. Ele acreditava no Senhor. E ele acreditava que Deus ele estava tomando conta da sua vida. E ele acreditava na promessa que Deus tinha para a vida dele. Abraão já era velho. O Senhor fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão nem sabia para onde que ele tinha que ir. Mas ele acreditou que o Senhor estava com ele e foi, sem saber. E no futuro nós vamos ver que Deus ele recompensa Abraão pela sua fé. Mas Abraão já era velho e a esposa dele também. E por causa disso eles se acreditavam que era um pouco difícil, né? Já velhos terem um filho. Principalmente a esposa de Abraão. Então a gente vai ver ali que ela não espera no tempo de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para confiar em Deus, você tem que entender o tempo de Deus. Não é a mesma coisa do nosso tempo. A gente quer as coisas na hora, a gente quer as coisas do nosso tempo, a gente quer as coisas da forma que a gente quer, mas a gente tem que entender que é da forma de Deus. Não adianta, a gente pode tentar fazer, se a gente tentar mudar os planos de Deus, as coisas não vão dar certo, não vão dar certo. E a gente vai acabar achando problemas que nós mesmos procuramos. E foi nesse caso aqui da esposa de Abraão. Ela vai lá e entrega uma de suas servas para Abraão ter um filho com ela, achando que aquele era o filho da promessa de Abraão. E nasce Ismael. Ismael já era uma nação, porque Abraão era um homem abençoado. E Ismael dá origem a uma nação que futuramente vai confrontar a nação de Isaac, que era o filho da promessa de Abraão. E essas duas nações, elas se confrontam até hoje. Isso é fruto de uma pessoa que não soube esperar o tempo de Deus. Sara, ela tentou pular o tempo de Deus e
isso acaba acontecendo. E nós temos que entender que há tempo para tudo nessa terra. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Há muitas coisas que tentam nos abalar. Seja a dificuldade do trabalho, seja a dificuldade financeira, seja um problema familiar. Mas Deus ele está no controle de todas as coisas. E a gente vai ver que no futuro, a promessa de Deus na vida de Abraão ela vai se cumprir. Porque Sara vai dar a luz a Isaac. Aquele sim era o filho da promessa de Abraão. Aquele sim era o filho que Deus havia prometido para Abraão. E ele teve fé e acreditou até o fim que Deus iria conceder a ele, esse filho. Então nós temos que aprender, primeiramente, confiar em Deus e também entender o tempo dele. Muitas vezes nós somos impacientes, muitas vezes nós somos ansiosos. A ansiedade é um grande mal. E para que a gente possa confiar em Deus, a gente tem que meditar todo dia nele. A gente tem que dar glória a Deus a ele todos os dias. Eu tomo como exemplo meu avô. Meu avô, além de a gente estar passando qualquer luta, meu avô pode estar fazendo qualquer dificuldade. Eu lembro a vez que a gente estava andando no carro de José. Aí a gente estava vindo a Lajinha e o capô do carro abriu do nada. Passava 5 km por hora, tem que a gente bater. Entrou em nossa